Todos felizes? Glória a Deus. Glória a Deus. Uns mais que os outros. Glória a Deus. Falei com a minha esposa recentemente. O ministério já é pouco. Deus fica recolhendo os que já tem. Agora que Deus disse que ia ser mais um. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, e vai. Mas enfim. Mas graças a Deus estamos aqui com saúde. Possamos louvar e bendizer esse Deus maravilhoso, mediante o testemunho, mediante o livramento, somente a Ele toda a honra e toda a glória. É que possamos louvar Ele essa noite com entendimento, render Ele culto com entendimento, porque Ele é bom. Eu quero compartilhar a mensagem com os irmãos que se encontram em Mateus 14, a partir do verso 22. Vamos ver que circunstância vai nos levantar, ou vai levantar no nosso dia a dia. Circunstâncias vão tentar fazer nos parar, nos paralisar, nos amedrontar. Mateus 14, 22. Amém. Mas o que interessa é quem está conosco e quem vai estender a mão para nos ajudar, que é Jesus. Por isso podemos clamar, podemos pedir socorro a Ele. Ele vai sempre nos atender. Amém? Amém. Mateus 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante por uma outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram e os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar os conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Pode sentar. Eu disse no começo da introdução que vamos ver que circunstâncias vão se levantar, mas o que importa é quem vamos clamar por socorro. A gente vai ver que na vida do homem, ou na vida da mulher, quando eu falo homem, se refiro à humanidade, vamos ver que a gente por si só não conseguimos nada. Por si só não temos força suficiente para vencer as batalhas que vai nos levantar no dia a dia. Porque muitas batalhas que vai levantar as circunstâncias, muitas delas vão ter que ser realmente rompidas por meio da fé. Não vamos conseguir muitas vezes romper com certas circunstâncias apenas por braço, por força, por entendimento. Porque vamos ver agora nesse momento o próprio Pedro andando sobre as águas. Qual entendimento, qual força que eu uso para poder andar sobre as águas, se não for apenas por meio da fé? E aí eu vejo que o próprio Cristo vai nos mostrar em toda a sua trajetória, em toda a sua carreira aqui na terra, a qual ele passou. Ele mostrou a todos que foram curados, todos que foram libertados, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou, porque maldito é o homem que confia em si mesmo, achando que a sua força está muito além daquilo que ele pode ou acha que é capaz de fazer alguma coisa. Mas quando reconhecemos que somos pessoas dependentes totalmente do Senhor Jesus Cristo, de Deus, aí conseguimos entender que somos verdadeiramente fortes, como disse Paulo. Quando eu sou fraco,
forte eu sou. Mas quando eu sou forte, sou nada. Davi nos mostra que a sua força não vinha dele, mas vinha de Deus. Por isso ele defendia as unhas e dentes, as ovelhas do seu pai, mostrando que aquilo que ele estava fazendo era por excelência, porque não era algo dele que ele estava cuidando, mas era algo de alguém que estava acima dele. E quando Golias veio poder afrontar a Davi, ele não fala, eu vou contra ti por minha força, não, eu vou contra ti pelo nome de Deus de Israel. Aquilo tu está afrontando. E mais uma vez vai ver que uma pedrada apenas de Davi não ia machucar Golias. Mas quando Davi fala com ele, eu vou contigo, é no nome de Deus vivo, tu vai ver só. Aí nós realmente conseguimos ver que temos forças sobrenaturais. E aí conseguimos vencer certas circunstâncias. E aí, nessa razão, nós vamos ver que Jesus está conversando com o povo, transformando, fazendo milagres, transformando pães, multiplicando pães, peixes. E aí, em certo momento, Cristo vai agora mandar os discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado. E daqui a pouco eu encontro com vocês. Eu me perguntaria, mas como o Senhor vai se o barco está com a gente? Como o Senhor vai encontrar conosco se a gente vai no barco? Não tem mais nenhum barco. Eu creio que não tinha mais nenhum barco naquele momento. Já ficaria uma dúvida. E aí Cristo vai dizer, a palavra vai dizer que Cristo foi orar ao Pai. Separar esse momento a qual ele pudesse ter apenas ele e Deus, uma comunhão ali, uma afinidade. Esse é o sentido de um monte. Porque vai ter dias, irmãos, que não vão conseguir orar ao Senhor com exclusividade apenas a Deus. Tem dia que não conseguimos entrar no seu quarto. Porque se quando entrar a criança vai bater, pai, o que está fazendo? Uma mulher para marido, tem que ir lá limpar o quintal, tem que arrumar o cano que estourou. A marido lá, tem que arrumar que o cachorro fugiu. A galinha está gritando lá, parece que botou ovo. Tem dia que é corrido. E Cristo está mostrando que quando ele vai para o monte orar ao Pai, é porque ele quer se afastar da multidão e agora é ele com Deus. Esse é o sentido do monte. Não chegar no monte, gritar com fogo, dar com cambalhota, é o meu ponto de vista e ele também me mostra que é assim. Então, Cristo vai orar, agora tem uma intimidade com Deus, e nós também temos que fazer isso, temos que ter uma intimidade com Deus. Temos que, não podemos abrir mão dessa intimidade com Deus, não podemos abandonar essa prática de separar um momento com Deus, só você e Deus, ainda que seja no teu quarto, ainda que seja no monte, ainda que seja em qualquer lugar. Muitos adoram no monte, outros em Jerusalém, mas haverão dias que nem no monte, nem em Jerusalém. Eis que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. João 4:3 seguida. Irmãos, o adorar em espírito e verdade em qualquer lugar que nós estiver, realmente uma adoração sincera ao Senhor. E aí, Cristo nos mostra isso, devemos fazer tudo isso. E para quê? Eu não consigo ver milagres sem uma comunhão com Deus. Eu não consigo ver realizações de milagre na vida de ninguém sem que antes nós buscamos a Deus. Eu não consigo ver realmente algo acontecer na minha vida sem que eu provoque um milagre. Não é verdade? Se não tiver ousadia, a coisa não acontece. A mulher do fluxo de sangue, ela foi ousada em tocar na hora do mestre, e eu tocar eu seria curado. Mas enquanto ela ficar assim, será que eu vou ser curado? Será que eu não vou? Será que eu consigo? Será que não? Não, ela levantou e foi mediante a multidão. Vai ter dia que a multidão vai tentar nos atrapalhar a receber nosso milagre. Às vezes a multidão é o nosso trabalho, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos animais, nosso carro, nossa periquita papagaio. É verdade. E por isso nós temos que romper com toda essa multidão, com toda essa circunstância que tenta nos paralisar. O diabo, quando não vem, ele manda secretário. Eu sempre digo isso. E quando ele não vem, ele vai começar a levantar empecilhos para que eu e você não conseguimos logar isso no milagre que estamos pedindo a Deus. E aí podemos ter certeza de que aquela mulher que estava no fluxo de sangue, ela estava totalmente isolada. Não podia ter comunhão com ninguém, não podia ter papo com ninguém, não podia estar do lado de ninguém, porque era uma mulher totalmente aos olhos deles impura. E aí a gente vai ver na Bíblia que quando ela se move, se eu apenas tocar, por meio da fé, irmãos, não vem de nós, mas é dor de Deus, mas se eu apenas tocar
Na hora dele eu seria curado. E ela agora não se importa com a multidão, não se importa com as pessoas, não se importa com os fariseus, não se importa com os saduceus, não se importa com ninguém. Eu e Jesus agora, eu e ele. Agora eu vou ver se eu vou ser curado ou não. E ela se levanta e vai até ele e toca nele. E a Bíblia vai relatar que 3 dias depois ela foi curada? Não. A Bíblia relata que no mesmo momento o sangue estancou. Aleluia! Ou seja, queremos alguma coisa de Deus, temos que provocar o milagre diante dos princípios, dos parâmetros bíblicos. E vamos ver agora o próprio Jesus falando dos discípulos: vai para o outro lado, eu vou encontrar você daqui a pouquinho. Eu vou te dar uma demonstração do que podemos fazer por meio da fé. Ajoelho. Não tem nada nesse mundo, irmão, que pode limitar a fé. Não tem nada nesse mundo que pode limitar um verdadeiro cristão. Não tem nada. Para muitas questões, o último inimigo realmente é ser vencido a morte, e muitos tentam escapar da morte. Se por meio da fé eu posso romper com tudo, por que eu não venço a morte, irmão? É só entender que a morte nós já vencemos em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então tem mais do que para a gente poder vencer pela fé? Mais nada. Nós já vencemos a morte em Cristo Jesus. Porque se morremos com Cristo, com Ele também ressuscitaremos. Amém. Aleluia! Às vezes eu fico vendo pessoas falando assim: para tudo nessa vida tem um jeito. Elas pegam e falam: mas a morte não tem jeito. Elas sempre falam: tem sim. Em Cristo Jesus já foi provado isso. Ainda que eu morra, eu viverei. Se for mentira, eu não sei de onde vem essa mentira, mas eu creio que está na quinta palavra. Cristo ressuscitou, então não é vã a nossa fé. Paulo vai dizer: logo, se ele não tivesse ressuscitado, não poderia abandonar a fé e virar as costas para a Bíblia. Mas Paulo vai dizer: mas como Cristo ressuscitou, então não é vã a nossa fé. Podemos crer. Aleluia. Então tem solução para a morte. É só ter fé com Jesus. E aí, agora vamos ver aqui que quando queremos alguma coisa da parte de Deus, ou algo que está realmente nos atormentando, tentamos paralisar, temos que correr para a palavra. Temos que correr para aquilo que a palavra nos diz, nos ensina. Porque eu sempre digo, gente, tudo que nós precisamos no nosso dia a dia, que se levanta em empecilhos, a Bíblia tem resposta para tudo. Vocês já fizeram isso? Sempre quando eu estou com alguma dúvida, alguma coisa, eu pergunto: base bíblica para isso? Aparece. Base bíblica para aquilo? Aparece. Ai, meu Deus do céu. E Cristo nos mostra agora, mediante aos discípulos, que Ele manda eles atravessar para o outro lado. Eles vão, e chegando lá, no meio da madrugada, a Bíblia vai dizer que eles estão lá de noite esperando Cristo. Imagino eu cheio de frio, com medo já, porque já estavam lá, ventaval doido, massa levantando contra eles. E aí, eles olham para um lado e começam a ver algo se movendo sobre as águas. Se fosse eu e você, desmaiava, corria. Imagina lá naquele barco: vamos correr para onde tem água? Só vai tentar o tubarão pega, o bicho grande come. E aí vai ver que a Bíblia vai dizer que eles olham e começam a atemorizar. É um fantasma. É um fantasma. E aí a Bíblia vai dizer que Cristo vai habitar. Não tema, sou eu, gente. Eu falei que eu ia ter com vocês, eu vim com vocês, estou contando com vocês, velho. Eu não sou filho do homem para mentir. Não, eu falei que eu ouvi. Imagina o Cristo nesse momento. E discípulos lá batendo queixo, batendo canela. Até os homens mais bradó que hoje, se visse uma luna andando sobre as águas, pensaria que estava subindo no fantasma, vai correndo. Pena para quem tem. Nessas horas, minha fé, eu acho que nem por meio da fé andava sobre as águas, mas por causa do medo. Medo faz coisa também. E ainda vem que Cristo grita: sou eu. E agora Pedro fala: mas se é o Senhor, mande-a eu ir também ter contigo sobre as águas. Aí Jesus Cristo: então vem, Pedro. Essa aqui então vem. O que eu aprendo com isso é: quando nós queremos alguma coisa de Deus, o que Ele vai nos dizer é: então vem. Então vem. Se você quer isso, então vem experimentar. Se é isso que você almeja para a tua vida, vem isso conquistar. Vem, pode vir. Amém. Porque esse é o convite de Cristo. Qual é o convite? De sairmos do nosso barco, de sairmos do lugar que nós estamos acostumados a ficar plantados e começar a nos mover para uma área diferente, para um espaço diferente, para uma dinâmica diferente que estamos acostumados a fazer. Às vezes estamos acostumados a ficar apenas dentro de casa, mas agora é hora de romper com a nossa casa e fazer algo diferente fora dela.
Então o que temos que fazer é sair do conformismo, sair do lugar de conforto e ir em direção àquilo que estamos sendo dirigidos. Estamos sendo guiados. Aqui estamos sendo realmente convidados por Jesus. E qual é o convite de Jesus para mim e para a sua vida no dia de hoje? Ou até aqui? Qual foi o convite que nos fez até hoje? É que nós chegamos até a salvação por meio da palavra, por meio da fé. Cristo disse que Ele já foi preparar um lugar para mim e para você. Ele disse que não foi nós que escolheste a Ele, mas Ele que escolheu a nós. E você, Cristo está mostrando que está nos levando para um lugar melhor, que vai nos levar para um lugar melhor. Cabe a mim e você fazer o quê? Permanecer. E como? Nesse caminho que é Cristo, nessa verdade que é Cristo, até que Ele volte ou até que nós vamos até Ele. Aleluia. E aí, a Bíblia diz que Pedro vai andar sobre as águas. Já que o Senhor Jesus falou, vem, eu vou. Porque muitas vezes nós somos assim, se a pessoa não fala nada, nós não vamos. Mas quando a pessoa fala, vem, ele foi. E a Bíblia vai relatar que Pedro deu passos sobre as águas. Imagina Pedro, eu estou andando sobre as águas, andando sobre as águas. Imagina o discípulo no barco. Ele é doido, olha que loucura. O homem vai sair do barco para poder andar sobre as águas, vou nada. Vou ficar quietinho aqui dentro. Porque muitos, irmãos, não querem experimentar o milagre de Deus. Muitos vão apenas contar o milagre que você vivenciou. Muitos vão preferir ficar no seu cantinho, no seu comodismo, do que realmente se mover por meio da fé. Mas eu e você não. Eu e você vamos romper com a circunstância. Eu e você vamos realmente avançar. Não vamos recuar. Eu e você vamos provocar um milagre na nossa vida. Vamos buscar aquilo que queremos na nossa vida. Almejamos sonhos, objetivos, metas em Cristo Jesus. E aí, Pedro está andando em direção a Cristo. E a Bíblia vai dizer que Pedro agora sentiu um ventinho soprando sobre ele. Só que já foi na praia, ou andou em lugar, em piscina fundas, córrego profundos, sabe qual é a sensação de eu vou me afogar? A sensação é muito ruim, gente. A sensação, você mergulha, não consegue achar pé para firmar suas pernas, não consegue achar o ar, e você fala, vou morrer afogado. Imagina nesse momento, o homem era pescador nato, professor de pesca, no meu ponto de vista, porque o homem vivia daquilo, o cara já estava expert, e o cara começou a afundar, começou a ter medo, começou a gritar, socorro, Senhor. E ainda bem que ele gritou socorro para Jesus. E Jesus vai prontamente, estende suas mãos e resgata ele. O que podemos aprender é que nessa vida nós podemos estar submergidos a alguma circunstância, podemos estar realmente sucumbindo a alguma coisa que não vai nos fazer bem, estamos afundando naquilo. Mas quando realmente lembramos que tem um nome que podemos clamar, Deus pode clamar. Nós podemos pedir socorro. Clama-te, responde. Fuja para ela. É isso aí. O cego de Jericó, quando ele ouviu que Cristo estava passando por ele, o que ele fez? Ele clamou. Clamou é diferente de chamar. Clamar, você vai realmente colocar força na voz e falar, Senhor, me ajude aqui. E o que ele fez? Ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão estava diante. Cala tua boca, fica quieto, não atrapalha o mestre. Ele continuou, Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E aí a multidão estava ficando nervosa com ele. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo manda os discípulos trazer aquele cego até ele. Irmãos, só vamos alcançar milagres rompendo multidão. A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão. O cego de Jericó rompeu a multidão. Cristo estava indo curar a filha de Jairo. Tinha multidão. Ele teve que curar a mulher do fluxo de sangue antes. Na nossa vida tem dia que parece que nada vai dar bem. As coisas parecem estar tudo de perna pro ar. As coisas parecem que não se acertam. Há uma multidão de contas para poder pagar. Há uma multidão de empecilho que parece uma casa que temos que fazer. Há uma multidão de notícias que vai chegando nos nossos atos que está acontecendo. Há uma multidão de tantas coisas que tenta realmente nos parar. Mas eu acho interessante quando nós levantamos, nós temos duas opções
de acordar de manhã. Ou levantar ou continuar deitado. Ou vamos matar o nosso leão, ou vamos ser tragados por eles. Quando eu estava trabalhando, o pastor Fábio Roça, eu fico pensando mesmo. Enquanto a máquina trabalha, eu não trabalho com a mente, eu vou pensando. Eu estou matando leão demais, gente. Quer compartilhar um leão com os irmãos aí, uns ursinhos com os irmãos que Ai, vou matar cobra, vou matar de novo. Eu matei uma e outra matou outra. Ai, tá tremendo, daqui a pouco parece um leão lá. Gente, tem dia que gente, o sol tá escaldante. Eu fico pensando, mas rapaz, eu tô matando leão demais no meu dia. Eu tô pegando leão dos outros aí, urso dos outros aí, que o Davi matou apenas um urso e um leão. Eu tô matando demais por dia aqui. Depois, se alguém quiser compartilhar, eu vou compartilhar isso aí. E aí vai ver que, gente, se a gente fica deitado, as contas não param de chegar. Se a gente fica deitado, realmente não vai ter provisão na nossa dispensa. Se a gente continua deitado, vai faltar energia, vai faltar água, vai ficar todo mundo no escuro, vai ficar todo mundo sem tomar banho, vai ficar sem se alimentar, e as contas não baixam todo mês. Mas quando nós decidimos nos levantar e ir adiante no nosso dia, não chega no outro dia e falar, rapaz, eu fiz tudo isso. Então, graças a Deus. Matei o urso, matei o leão, ainda peguei um lobinho de gaiata da vida também, matei também de uma vez. Mas valeu, graças a Deus. E aí o que a gente tem que fazer é romper com tudo aquilo que se levanta. Romper, porque desistir não é opção. Parar não vai resolver nada, só vai aumentar o problema. Ele já vê que os discípulos que ficaram no barco não puderam contar nada do que aconteceu na vida deles, mas tiveram que contar que viram Pedro andar sobre as águas, tiveram que contar que eles ficaram com medo, atemorizados, dentro do barquinho com medo de se naufragar. Mas Pedro foi ousado e saiu e andou sobre as águas e foi até com Jesus. Ele foi contar assim, mas afundou, mas andou sobre as águas. Ele foi até Jesus, diferente daqueles que ficaram. Então nós temos que nos levantar na ousadia e parar de vitimizar, ficar com medo, atemorizar. Não, vamos para cima. Vamos romper com o dia a dia, vamos romper com a circunstância, vamos romper com aquilo que o diabo nos oferece, vamos romper com o pecado que aparece, vamos romper com tudo aquilo que nos chama, vamos romper com o carnaval que está por aí, vamos lá, não vamos em lugar nenhum, vamos adorar o Senhor. Vamos romper. Glória a Deus. Aleluia. De vez em quando aparece uma figurinha no Instagram, um rapaz com um gatinho na mão, aqui, peguei aqui uma ovelhinha querendo fugir pro carnaval, entregando o pastor. E agora vai encontrar, porque são pessoas que não conseguem romper com circunstâncias tão fáceis, romper pessoas que não têm verdade dentro de si, pessoas que não têm palavras, a poder alimentar aquilo que nós estamos aprendendo em Deus, em Cristo Jesus. Como nós iríamos aprender dos discípulos ou do próprio Jesus se eles não rompessem com nada disso? Como nós iríamos realmente ter uma base sobre a vida deles e colocar na nossa vida se eles fossem homens e mulheres que não alcançaram os objetivos? Como nós iríamos falar que Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé se ele não tivesse feito isso? E o homem estava indo morrer, irmão. Quando nós estamos diante de um dentista que faz, abre a boca nossa aqui, abre ali, corta os nossos dentes fora, e de repente a gente está andando, parece que vai morrer. É diferente. É diferente. Rapaz, eu não sabia que eu ia passar por isso. Eu não sabia que ia ter essa consequência. Eu não sabia. Uma vez o dentista me deu uma anestesia no dente, que misericórdia, lá nas vistas, falei, o que você está arrumando, doutor? Vai daí, calma, doideira. E a gente, quando se passa por alguma coisa que não sabe, é fácil de passar por aquilo. Mas Paulo sabia que ele estava sendo levado à morte naquele momento. Ele já estava rumo à libação, ele vai dizer. Eu estou prestes a ser oferecido como sacrifício. E ele vai dizer, rapaz, com toda alegria, eu combati um bom combate, eu lutei com tudo aquilo que veio paralisar a minha fé, com tudo aquilo que tentaram falar mentira contra o evangelho que eu anunciei. Eu combati, e eu acabei com tudo isso e guardei a fé. Amém. Aleluia. Temos que estar preparados no nosso dia a dia. Temos que estar realmente ousados em todos os dias, não só apenas no dia, mas em todos os dias. Amém. Rompendo em fé.
dedo nos mostra que se queremos andar sobre as águas, nós temos que sair do barco. Se queremos obter alguma coisa de Jesus, nós vamos ter que sair do conformismo. Se queremos ser alguém em Cristo Jesus, vamos ter que sair dos bancos. Se queremos, obviamente, ser homens e mulheres, um varão perfeito, vamos ter que começar a comer palavra e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Aleluia. Tiago vai dizer que não sejamos ouvintes, mas também praticantes. E aí, para finalizar, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, ou nós temos fé, ou nós temos incredulidade no nosso coração. As duas não podem andar de mãos juntas, as duas não podem ocupar um espaço em nós. Ou é um, ou é outro. Em dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou tem fé, ou tem incredulidade. Porque o exemplo do discípulo é: vocês me viram agora há pouco multiplicando pães, multiplicando peixe, alimentando mais de 20.000 pessoas com aquilo que tinha, e vocês então tendo fé suficiente para quem pode andar sobre as águas, repreender o vento, repreender o mar, mandar um fluxo sem cessar e ele se cessar. Aleluia! Glória a Deus! Ah, meu Deus do céu! É que eu vou falar assim: ó, marido, em nome de Jesus, nós vamos casar. Tá ouvindo? Dá seus pulos. Se não for fácil, nós vamos pela fé. É dessa maneira, mano. Marido não convertido, não, ó, em nome de Jesus Cristo, ó. Daqui a pouco você vai encontrar com Cristo. Cuidado para não cair. Dessa maneira, é ousadia mesmo. O meu pai, quando não era cristão, minha mãe me deu uma botijinha de óleo e falou assim: ó, vai lá, unge a cabeça do seu pai. Minha mãe estava tremendo de medo. Estava com medo do homem, como é que é mãe? Eu falei: você põe eu nem rascada ali, tá bom você. Só que ele estava roncando, estava fedendo cachaça. Eu falei: eu vou pela fé. Fui lá, bebo, eu vou acordar, se ele acordar, você meu Deus do céu. Eu falei: ó, eu te batizo não, eu te batizo não, isso não. Passei o óleo, juntei na testa dele lá. E começou a balançar o pescoço. Eu falei: já foi, meu, vamos embora. E eu, o meio da fé, tocou lá, passou, orou, nem que de espírito sai correndo. Porque Deus vai honrar a nossa fé, irmão. Amém. A gente vê na Bíblia, a gente bate muito frente com muitos pastores mesmo Cabral do nome deles. A questão de lenços ungidos, que Paulo realmente, pelo milagre, foi usado pelo milagre. É que porque pessoas pegaram o veste de Paulo, foi pegando de Paulo e foi levando. E pessoas não conseguiam ir ter Paulo, elas pegavam as vestes e passavam que as pessoas que estavam lá enfermas. E pessoas eram curadas. Por meio da fé, Deus vai sempre honrar a minha e a sua fé. Amém. Não importa como, mas Ele vai honrar a nossa fé. Nós não podemos também trabalhar em estimular uma fé que nós queremos que a pessoa fique naquilo, não. Deus vai honrar a sua fé com Deus. O pastor tem um modo de fé com Deus, eu tenho o meu modo de fé com Deus, você a sua com Deus, desde que seja na Bíblia. Aí eu tenho que, acho que é Pedro, onde Pedro passava, a sua sombra curava pessoas. As pessoas colocavam, olhavam assim: ó, o sol vai para cá, a sombra vai bater ali, vamos pôr os enfermos tudo aqui, coloca os enfermos aqui, lá vem Pedro, e Pedro passando, a sombra dele curando pessoas. E olha que loucura! A fé das pessoas que estavam necessitadas de uma cura, necessitadas de uma visão, elas viam Pedro passando e almas levantando. Olha que loucura, gente. Ai, meu Deus do céu. Imagina, sei lá, irmã, eu quero casar, agora fica na sombra de Pedro lá, vamos passar lá. Mas tem que ser ousado. É ousadia, é ousadia. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. E espírito para quê? É para poder ressuscitar os mortos, curar os cegos, dar vista aos cegos, curar os leprosos, necessitados. O Espírito Santo é para isso. O mesmo Espírito que ungiu o Senhor Jesus, ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, é o que habita em você. Aleluia. Aleluia. É um espírito diferente ou igual? É igual. Se o Espírito ressuscitou Jesus Cristo, quando pelo amor 3 dias, o que não pode fazer através de mim e de você, sendo que Ele habita em mim e em você? Não sabeis vós que sois templo morado do Espírito Santo? Aleluia.
E por isso não temos mais covardia, nós temos ousadia. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco adorando, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daqueles lugares conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos que estavam enfermos e rogaram que ao menos eles pudessem tocar a orla de suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. Irmão, as pessoas que ouviam de Jesus ficaram sabendo quem era Jesus, o que ele fez, o que ele fazia, o que ele poderia fazer. Eu e você hoje temos um manual aqui de todos os milagres que foram escritos, porque a Bíblia vai dizer que nem todos foram escritos aqui, porque não caberiam, não teriam folha suficiente para poder ser colocado aqui. Em 3 anos esse homem fez maravilhas atrás de maravilhas. Esses homens apenas ouviam de Jesus, e o que eles ouviam era suficiente para eles poderem provocar ou ir atrás de um milagre, de uma resposta que eles necessitavam. E nós hoje, com 10 anos de ministério, vamos dizer assim, nós temos tudo escrito aqui o que Cristo fez. Muitas vezes não damos crédito. Não damos crédito. Aí estamos com uma fé pequena, uma fé no tamanho de um grão de mostarda. É o suficiente para que a gente possamos alcançar vitória. Ainda que seja comparado a um grão de mostarda pequenininha, mas quando uma mostarda cresce, irmãos, a folha é muito, muito grande em comparação à sementinha que foi plantada. Então a nossa fé, ela tem que ser de alguma forma aumentada em Cristo Jesus. A nossa fé, ela tem que ser nutrida. A nossa fé, ela tem que ser realmente de uma proporção maior a cada dia que passa. Se hoje eu orei ao Senhor, Ele me deu libertação no meio de um fluxo de sangue, amanhã eu vou orar ao Senhor para que eu possa ressuscitar o morto. Amém. E assim vai, mas com ousadia, sem incredulidade. A incredulidade é ao contrário de fé, dúvida, incerteza, impossível. A Bíblia diz assim que aquilo que é impossível aos olhos dos homens se torna possível para Deus. Mas em outra passagem também vai dizer que tudo é possível àqueles que creem. Eu creio, você crê? Amém. Então não tem nada impossível acontecer, não. Amém. Não tem nada. Porque o impossível foi resolvido com Deus. Então que possamos ter uma noite, qual possamos sair de nossos lugares de conforto, nossos lugares, nas zonas de relaxamento, que possamos ir para lugares aonde realmente nós estamos acostumados. Eu estou comigo esse mês pensando em tantas coisas, e o que eu mais penso é: eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que ir para lugares aonde eu nunca fui. Eu tenho que fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu tenho que fazer algo diferente que eu estou acostumado a fazer, porque se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou ter crescimento nenhum. Isso em todos os âmbitos de trabalho, família, religioso. Meu. E quando nós nos movemos, irmãos, em âmbitos diferentes, conseguimos também entender e ver muitas coisas de âmbitos diferentes. E fácil de resolver muitas vezes. Então que nós possamos sair do barco, ainda que estejamos com medo, mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, vem, nós possamos ir com confiança e certeza de que aquele que nos chamou para uma boa obra é fiel para cumprir. Amém? Deixe vocês com essa palavra. Eu faço apenas uma oração a Deus para que possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar em cima dessa palavra. Que não venhamos ter espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Que possamos sair do barco, que possamos sair, meu Pai, da nossa zona de conforto e ir para um lugar onde possamos, meu Pai, sofrer ataques, possamos, meu Pai, ser realmente confrontados, possamos realmente, meu Pai, ser amedrontados, mas saber que o Senhor é aquele que nos chama, é o Senhor, meu Pai, que nos capacita, é o Senhor, meu Pai, que nos dá força, vigor, para poder romper com tantas circunstâncias.
Eu quero orar ao Senhor hoje que nós possamos, meu Pai, ser capacitados a ser mais ousados, a ter mais trepidez daquilo que estamos fazendo, mediante a Sua palavra, mediante ao Seu reino, que possamos anunciar o reino, meu Pai, com força, com vigor, sabendo que o Senhor, meu Pai, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos chama, que tudo aquilo que é espírito, meu Pai, de covardia sai, que tudo aquilo, meu Pai, que venha nos amedrontar sai. Tudo aquilo que não for, meu Pai, da Tua vontade no nosso meio, sai em nome de Jesus. E que possamos nos levantar agora com força, como uma leoa parida defendendo os seus filhotes, meu Pai. E nós vamos defender com unhas e dentes aquilo que vier contra nós. Que nós possamos combater um bom combate sempre, todos os dias. Por meio da fé, nós possamos romper com tudo aquilo que se levanta. E por meio da fé nós possamos ultrapassar limites, barreiras, fronteiras. O inimigo, com suas artimanhas, com suas ciladas, ele vai ter que ver, meu Pai, nós rompendo com tudo isso, em nome de Jesus. Estamos gratos e louvamos em nome de Jesus. Amém?